Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, não é? De todas as denominações, não excluo nenhuma, com os amados ouvintes que vêm escutando o canal do Irmão Zito, aqui da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, né? E você que não inscreveu-se ainda, se inscreva no canal do lado direito, aperte o dedinho no sininho e depois coloque um like do lado esquerdo. Com esse trabalho de hoje já são 90 estudos de dinâmicas com 10 perguntas, 12 perguntas, e com as respostas de A a D, que eu busco o livro, dou o nome do livro, o capítulo e o versículo. E para dar início ao trabalho de hoje vai ser o estudo de número 90, nesse dia 28 de julho de 2024. E para dar início ao trabalho de hoje, eu vou louvar o hino do cantor cristão 299, que nos diz assim: onde quer que seja, com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para campina, para semear, onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, seguirei Jesus, diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro vou, onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja, pois, para onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me levar, perto do meu Salvador eu quero andar. Amém. E para a nossa meditação, eu vou deixar no livro de Salmos, de número 117. É o Salmos, o menor Salmos do livro, que tem como subtópico: Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. São 2 versículos, 1 e 2, que nos diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor para sempre. Louvarei ou louvai ao Senhor. Então, este foi Salmos de número 127, apenas com 2 versículos. E para dar início ao trabalho, hoje eu vou fazer mais uma dinâmica. É o estudo de número 90, mas é uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas. 5 no Velho Testamento e 5 no Novo Testamento, que vai falar sobre o pecado mais simples, que nós pecamos todos os dias, mas é um pecado, que é a mentira, ou o mentiroso, o homem que é mentiroso, ou a mulher que é mentirosa também. Falar sobre mentira, mas não vou falar de ninguém aqui. É o que está escrito na Bíblia, os 10 versículos. Com 10 perguntas e 10 respostas, como sempre, de A a D. Primeira pergunta: onde está escrito esse versículo na Bíblia, que nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tem falado, não cumprirá? Resposta: letra A. Está escrito no livro de Números, capítulo 20, e o versículo é o de número 19. Letra B. Também no livro de Números, capítulo 20, e
e o versículo é o número 20. Letra C, também no livro de Números, capítulo 22, e o versículo é o 19. Ou letra D, também no livro de Números, no capítulo 23, e o versículo também é o de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Números, capítulo 23, e o versículo é o de número 19. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 21 e o versículo número 23. Letra B. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 22 e o versículo também é o de número 23. Letra C. Também no livro de Gênesis, capítulo 23 e o versículo número 20. Ou letra D. No capítulo também de Gênesis 24 e o versículo também é o de número 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 21, e o versículo é o de número 23. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo número 18. Letra B. Também no livro de 1 Reis, capítulo 13, e o versículo é o de número 18. Letra C. Também no livro de 1 Reis, capítulo 14, e também o versículo é o de número 18. Ou letra D. Também escrito no livro de 1 Reis, capítulo 15, e também o versículo é o de número 18. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 13, e o versículo é o de número 18. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos 119, o versículo é 161. Letra B. Também no livro de Salmos, de número 199, e o versículo é o 162. Letra C. Também no livro de Salmos 119, e o versículo é o 163. Ou letra D. Também no livro de Salmos, de número 119, e o versículo é o de número 164. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu,
a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, o número 119 e o versículo é o de número 163. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: só pensam em derribá-lo na sua dignidade, na mentira se comprazem, porém no interior maldizem. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 62, e o versículo é o número 1. Letra B. Também no livro de Salmos, capítulo 62, e o versículo é o de número 2. Letra D. Também no livro de Salmos, de número 62, e o versículo é do número 3. Ou letra D. Também no livro de Salmos, de número 62, e o versículo é o de número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 62, e o versículo é o de número 4. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando dar-te do valor do campo, ou parte do valor do campo? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo é o de número 3. Letra B. Também está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo número 4. Letra C. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo é número 5. Ou letra D. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo é número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo é o de número 3. Sétima pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia que nos diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo é número 24. Letra B, também no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo é número 25. Letra C, também no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo é número 26. Ou letra D, também no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo é número 27. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo é o de número 25. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo número 23. Letra B. Também no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo número 24. Letra C. Também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo é o de número 25. Ou letra D. Também
no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo é o de número 26. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, e o versículo é o de número 25. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, 14, e o versículo é o de número 5. Letra B, também no livro de Apocalipse, de número 14, versículo número 6. Letra C, também no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo número 7. Ou letra D, também no livro de Apocalipse, capítulo 14, e o versículo é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 14, e o versículo é o de número 5. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, ou os seus desejos? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Resposta. Letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Letra B. Também no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo número 44. Letra C, também no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo número 45. Ou letra D, também no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o de número 46. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo é o de número 44. Amados irmãos e queridos ouvintes, deixo para a meditação de todos, no livro de Salmo 37, de número 37, versículo 4, que nos diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Este foi o trabalho de hoje, amados irmãos e queridos ouvintes, aqui do irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado de Pernambuco, nesse dia 28 de julho de 2024. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.